Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live nessa semana. Hoje a nossa convidada é uma mulher incrível que trabalha com tecnologia. Então isso já ajuda a gente a ver como o mundo não é mais, a tecnologia não é só um privilégio dos homens, né? É também um privilégio das mulheres que hoje estão entrando na tecnologia mais do que nunca, né? E realmente a gente está vendo o quanto as coisas estão mudando, né? Não só na tecnologia, mas no mundo. E hoje o nosso papo vai ser um pouco sobre isso, sobre como as coisas estão diferentes, principalmente com toda essa loucura aí da pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que está fazendo realmente pela primeira vez, como eu sempre falo, já sempre repetitiva, mas o mundo parou. Cláudia, tudo bem? Que bom que você está aí. Que legal, obrigada por estar aí participando. Hoje é uma conversa bem interessante com a gerente de marketing de uma mega multinacional e então a gente está bem feliz assim com mais essa conversa, né? A gente tem trazido realmente muita gente bacana aqui para conversar, que a gente sempre cresce aprendendo um pouco, né? E, e estamos aí aguardando a, a Pauline entrar. Já provei aqui a Pauline. Daqui a pouco ela está entrando aqui, né, para a gente conversar um pouquinho. Ela que domina aí a tecnologia, a área de marketing. E obrigado pelas pessoas que estão aqui com a gente, entrando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, né? É muito legal. É engraçado que eu já provei a Pauline e eu não estou entendendo o que está aqui, que ela ainda não está. Daqui a pouco ela deve estar entrando. Está conectando. Eu Oba! entrei! Tudo Olha, eu vou te bom? dizer que é sempre uma emoção. Eu nunca sei Sempre. se vai dar certo. A gente sempre fala, né? Qualquer tipo de evento é eventualidade. Então, pode ser que dê alguma coisa boa, muito boa ou não tão boa, né? Boa! Porque, na verdade, é o que todo mundo fala, Regina, relaxa, porque é uma live. Live ao vivo, então todo mundo tem que entender. Com Mas. certeza. Com certeza. Deixa eu... Você tão... Opa! Oi! Agora sim. Pronto. Agora sim, que Agora acho bom. que... Puxa, que legal. Olha, estou muito feliz que você topou. Afinal de contas, conversar com uma mulher tecnológica não é para qualquer um, hein? Imagina, eu que agradeço, Regina. Adorei o convite. Sempre, né, falar de marketing, de comunicação, para mim, sempre é um prazer, né? Ainda mais como uma pessoa como você, né, que a gente conversou previamente, ficamos um tempão no telefone, significa que a gente tem muita coisa, né, Sim, para conversar, para trocar ideias, insights e etc. Mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. eu também. Eu que agradeço aí tua presença. E sabe que eu fiz economia, eu tenho duas formações, economia e Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, eu tenho mais de 20 anos de mundo corporativo como publicitária e como marketing. Mas nada de tecnologia, porque na minha época não era assim, né? Das minhas amigas que estão por aqui, na nossa época não era assim que as coisas funcionavam, né? Então, Mas que legal, que legal. Então, mas você conhece um pouquinho aí do nosso mundo, né? Alguns conceitos, né, se transformam, mas não mudam, né? Então a sim, gente brinca, fala, agora é o new marketing, né?
a tecnologia influenciou muito, né? Então a gente é muito impactado, auxiliado pela tecnologia, mas alguns conceitos eles não mudam. Então, Não, né? É bom que você entende do assunto. é. E olha, assim, a Pauline Faria, né, tem um. Aliás, esse nome é sensacional. Quantas pessoas vocês conhecem que chama Pauline? Com dois É, L's. De com dois onde vem L's. isso? De onde Foi vem um, esse nome? É um nome italiano. Eu sou neta de italiano, mas não foi por conta disso, né? Minha mãe, quando estava grávida, história é bonitinha. Minha mãe, quando estava grávida, assistiu um filme onde Pauline era uma escrava e ela se tornou rainha, né? Era uma Opa! escrava negra que se tornou. Eu falei assim, bom, ainda falta um pouquinho para me tornar rainha, né? Então, quem Rainha da sabe? SAP, vai. Rainha da SAP, por enquanto. Pode ser, pode ser. Que legal. Muito. Mas eu realmente não conheço outra Pauline. Eu não conheço outra Pauline. Eu tenho uma comadre, uma grande amiga que chama Lores. Também é um outro nome tão difícil, né, de E você. lindo, E eu já Lores. vi homem chamar Lores Aham, e mulher chamar Lores. Quer dizer, incrível, né? é Mas incrível. enfim, eu sou Regina Helena mesmo, sou comunzinha, não fui escrava, mas Regina quer dizer rainha. Então já tá Então no estamos nome, ali, ó. Regina. Estamos ali. Bom, gente, começando aqui, a Pauline tem 14 anos na área de marketing com tecnologia. Ela trabalha numa empresinha pequena chamada SAP, que eu tenho muita admiração pela maneira como a SAP cuida das mulheres, como trata das pessoas. Uma mulher que já era presidente, agora ela foi promovida e entrou outra. Como é que é isso, você trabalhar com tecnologia numa empresa que respeita as mulheres e que incentiva as mulheres com a tecnologia? Porque isso não é em qualquer esquina, né? Não, é verdade. Assim, a SAP é uma empresa, né, assim, uma potência. Eu sou privilegiada de trabalhar lá. Gosto muito né, de estar, de fazer parte, né, dessa empresa. De fato, a gente ter líderes femininas, isso ajuda muito, né, no desenvolvimento da mulher. Há poucos dias eu me envolvi num projeto de diversidade da SAP, onde eu vou liderar um projeto que se chama He for She. Então, Ah, eu conheço, é conhece? incrível. Eu vou liderar agora no Brasil esse projeto, onde a gente, né, ganha espaço, né, cada vez mais, não só na SAP, mas no mercado em geral, né, né, a equidade. Os homens precisam falar disso, né? Porque a gente fala muito, e aí falando no mercado geral, né? As Sim, mulheres, a gente sempre está em muitas discussões que, né, qual que é a importância da mulher no mercado de trabalho, né, o salário, né, tentando se sim, equiparar sempre o exato. salário, né? Então existe um esforço, mas eu mesmo, pessoalmente, sempre comentei, né? Eu falei assim, a gente fala muito disso, mas falta a gente trazer a parte que mais importa para essa discussão, que são os homens, né? Então a gente está sempre ali num ambiente de mulheres discutindo esses temas, mas cadê os homens, né? Bárbaro. E então isso eu acho que a gente vai trabalhar cada vez mais. Eu pessoalmente, obviamente dentro da SAP vou, né, fazer esse trabalho, mas também pretendo fazer esse trabalho, né, no meu networking, né, no Momento Marketing, que é o meu canal, sempre É, para que a você tem um gente. canal, né? Sim, sim, Há tem um quanto canal. tempo, Pauline, que você tem esse canal? Olha, acho que já faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu comecei produzindo uns videozinhos, e é o que eu faço, porque assim, a gente vive no mercado corporativo, né? Então, literalmente suga a gente, né? A gente acaba não tendo tempo Total. de fazer uma atividade Nada. paralela. Não, não, não dá. Mas, de qualquer forma, a gente consegue encontrar um tempinho, né? Ainda mais eu que, né, no momento não tenho filhos, então a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo para se dedicar Sim. a outros projetos. Então eu montei esse canal com a ideia eu tenho um propósito, né? Eu quero que as pessoas se comuniquem melhor e entendam as comunicações da forma correta, né?
Perfeito. Então, essa é a ideia. Então, eu comecei a produzir esses vídeos, colocar no canal, mas o meu principal ponto de divulgação, meu principal mídia de divulgação é o LinkedIn, né? Que é Tá. onde também as pessoas estão ali buscando mais conteúdo. Sim. Então, e eu tô, né? Cada vídeo que eu posto, eu consigo mais interações com as pessoas mesmo, geram discussões. Geraram discussões super interessantes, inbox, né? As pessoas vêm, vamos conversar, não sei o quê. Que Então, legal. assim, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que esse é o ponto, né? Muito legal. É o lifelong learning, né? Exato, exato. A gente está sempre aprendendo. Você coloca um conteúdo, vem alguém te dar um insight diferente, aí você, né, discute aquele ponto. Então, isso é muito legal. E, pessoal, então, dentro desse canal, eu também pretendo cada vez mais falar, né, de diversidade da mulher no mercado de trabalho, em ambientes onde a mulher tem uma representatividade menor, né? Eu não sei se tá escurecendo para você a minha imagem, Regina, porque Não, tá para mim tá ótima. escurecendo, tá ótimo. Tá Para mim tá perfeita, tá escurecendo aqui. perfeita. E então, assim, cada vez mais levar esse tipo de tema, né, dentro do meu networking também. Então, essa é a ideia. Sabe que eu também tenho um canal no YouTube que é um espaço que chama Personal Rebranding, mas na época que eu lancei, foi muito em função dos meus clientes, que eram todos geração Y, e eles falavam, Regina, faz um canal no YouTube e tal, e foi indo. E eu nunca imaginei que anos depois eu fosse fundar o Instituto Rebranding e tal, para trabalhar com as pessoas com desenvolvimento humano, principalmente com transformação de pessoas, né? Mas a gente Legal. aqui vai falar hoje, gente, muito de posicionamento. Não só o posicionamento das empresas, que a gente vai aprender aqui muitas dicas da Pauline, mas a gente também vai fazer um contraponto, um ping-pong aqui, porque assim como as empresas, as pessoas também se reposicionam, né? Então, com vocês, a Pauline, que vem aí da SAP, contar para a gente um pouquinho como que as empresas, Pauline, como que você sente que as empresas estão se virando? Como é que elas estão se comportando com esse momento que a gente está vivendo, que, de novo, eu tenho um amigo que fala que é um momento bíblico, e Momento realmente bíblico. é, Verdade. porque a gente nunca viveu isso, muita ansiedade, por outro lado, muitas pessoas curtindo isso, mas dentro das empresas, como é que você, trabalhando com tecnologia, que é a grande saída para todo mundo, sem tecnologia, nada está acontecendo. Então você acabou de se tornar a rainha aqui, né? Porque você é dona de um conhecimento que hoje as pessoas estão, muita gente desesperada atrás. Como é que estão as empresas, Pauline, nisso tudo? A gente percebe que muitas empresas, né, todo mundo fala há muito tempo de transformação digital, né? Então todo mundo fala de estar preparado, né, tá se transformando, Sim, otimizando recursos, etc. Mas quando isso aconteceu, quando essa situação aconteceu, que a única forma de se comunicar é através do mundo digital, a gente percebe que a maioria das empresas não estavam preparadas para esse momento, né? Infelizmente. E aí tiveram que se reinventar muito rapidamente. E isso em todos os aspectos. Né? Não só no aspecto no marketing, mas em até como colocar os funcionários em home office, né? Muitas empresas não tinham aquela infraestrutura para mandar o funcionário para casa e ele trabalhar e sim. produzir da mesma forma. Então, eu acredito que, pelo que a gente vê, as empresas elas foram pegas de surpresa, né? Embora a gente já esteja no mundo digital, muitas conseguiram correr atrás, estão correndo atrás, e as empresas que conseguem essa adaptação mais rápido são as empresas que conseguem se destacar e sair na frente, né? Então, percebo também muita mudança no comportamento das pessoas, as pessoas estão mais tolerantes, né, com o que se refere também à tecnologia, com todos Sim. os problemas que a tecnologia, né, mostra. Por exemplo, a gente está fazendo um meeting em casa e aí tem criança chorando, cachorro latindo, né? O que Cada antes, situação, né? não é, tem diversas, né? O que antes as pessoas falavam assim, não, pelo amor de Deus, né? Não pode acontecer. E as outras pessoas ficavam irritadas, né? Falavam, poxa, como que isso? Hoje as pessoas estão tolerantes com isso, né? As empresas, as pessoas, é todo mundo tolerante porque está todo mundo passando pela mesma situação.
né? Eu costumo dizer, já fiz algumas apresentações, eu uso, quem já assistiu vai falar de novo disso, mas eu acho uma situação muito interessante que demonstra muito o momento que a gente está vivendo. Eu não sei quem é o autor, mas eu sempre reproduzo ela, que é assim, nós estamos todos na mesma tempestade, porém não no mesmo barco, né? Porque estamos todos vivendo uma mesma situação, só que de formas diferentes. Algumas pessoas têm mais privilégios, né? Têm um pouco mais de conforto, podem ficar em casa trabalhando de casa, tem uma infraestrutura para trabalhar de casa, as crianças têm infraestrutura para estudar, pode, né, ficar no isolamento social, não depende de transporte público. Outras pessoas não, outras pessoas precisam estar ali mesmo com toda essa situação. Só que uma coisa que é para todo mundo, né, que todo mundo sente, são as mesmas angústias, né? São as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas. Então, isso traz proximidade das pessoas. Olha Né? que loucura. Então, é por isso que eu acho, a gente está realmente, Unidos todo pelo mundo... desespero, né? Exato, é muito isso, porque assim, a gente nunca viveu uma situação que quem você imaginar, né? Pode ser uma celebridade, né? Um popstar ou um camponês, né? No meio sei lá, de uma floresta na Suíça, está passando pela mesma coisa, né? Sim. Isso Então, é todo muito mundo na louco. mesma... É muito louco, né? Você vê, assim, isso é muito louco. Então, é a mesma tempestade, barcos diferentes, alguns de bote, alguns de navio, mas essa angústia é o que nos traz proximidade. E dentro das empresas, você sente que... Como que você sente que a liderança está lidando com isso? Ou mesmo dentro da SAP? Porque, assim, eu imagino que tenha triplicado o faturamento da SAP, porque muitas empresas devem ter procurado vocês. Então, o estresse de atender no meio de ter que estar vivendo situações pessoais, a esposa está no hospital, Covid e tal, tudo acontecendo. Como é que foi isso? Como é que tá sendo, né, na verdade? E aí, de novo, né, não só a SAP, porque né, tenho muitos amigos em empresas né, de diversos tamanhos, tanto grandes, iguais, ou como empresas menores e tal. É, de novo, as pessoas estão tolerantes, sabe? Realmente, existia um desespero inicial, né? O que a gente vai fazer agora, né? A gente Sim. tem não sei quantos eventos físicos, né? Todo mundo planejando seu ano, todo mundo participa de eventos, todo mundo patrocina eventos, né? Para estar ali em contato com o seu público e tal. E, de repente, pum, não existe mais, né? Eventos enormes fora do Brasil que tiveram que se reinventar. Então, houve um desespero inicial, mas, ao mesmo tempo, uma adaptação incrivelmente rápida, acho que, das pessoas, né? Porque a gente até brinca que a gente não tá de home office, né? Porque home office é uma coisa, você tá na sua casa, né, antes dessa situação, quando eu fazia home office, estava em casa, ao meio-dia eu realmente parava, saía para almoçar no restaurante, porque eu quase não cozinho, então é um home office. Hoje não, hoje é confinamento. Agora, atualmente, já não mais, né? Mas Sim. nesse período foi um confinamento. Então, assim, não é que você está de home office, você vai para academia, volta para casa, começa a trabalhar de casa, depois sai para almoçar, depois volta. Não, né? É diferente, é confinamento. Né? É estar em casa o tempo todo. Lidar com sua casa, né? Quando você entra em casa, né? Os psicólogos falam muito isso, né? Assisti várias que eu adoro, Karnal, tal, ele falando que o nosso cérebro, quando chega em casa, ele está adaptado para saber que ali é um momento de descanso, que ali é um momento de lazer, que eu não preciso mais me preocupar com Sim. nada. Hoje não. Hoje a gente entra em casa, a gente tem um momento de trabalho, a gente tem um momento de academia, a gente tem um momento de lazer, a gente tem um momento de meditação. Então, no mesmo lugar, o meu escritório se Tudo tornou um lugar acontece. que eu faço tudo. Então, eu acho que as lideranças inicialmente se desesperaram, mas conseguiram, pelo menos as pessoas que eu conversei dentro da minha empresa, conseguiram se adaptar, conseguiram se reestruturar, né? Ter a disciplina, né? Porque quando a gente acorda, né? Sai de casa, veste uma roupa e sai de casa é uma coisa. Agora, você acordar, ter que se vestir para ficar em casa, como é que isso, né? Mas eu entendo que agora está todo mundo muito adaptado. Por isso que eu falo que muitas coisas eu acredito que não vão voltar como era no passado. No passado, parece que a gente está falando de muito tempo atrás, mas como É, era antes da situação. Eu acho que muitas coisas a gente conseguiu entender que funcionam e funcionam bem
dessa forma. Não vai substituir o contato humano. Somos humanos, a gente precisa de contato físico, olho no olho, Sim. mas eu acho que muitas coisas não vão voltar. A gente conseguiu se adaptar. Sabe, Pauline, eu acabei desenvolvendo essa metodologia do personal rebranding exatamente porque eu fui percebendo a semelhança entre o reposicionamento de uma marca e de um ser humano. A marca, às vezes, tem que mudar a embalagem, às vezes ela tem que mudar a composição, tirar o sódio, o sal, pôr açúcar, enfim. Ou ela está sendo exposta nos pontos de venda de uma maneira equivocada. A mesma coisa os seres humanos. Então, isso que você está contando do que está acontecendo dentro das empresas também está acontecendo dentro das pessoas, né? Porque é um momento, como o mundo parou, e todo mundo tomou esse susto, é uma grande oportunidade para as pessoas se reconectarem com elas, né? E o Exato. rebranding é exatamente isso. É você se perceber, a base disso é que todos nós somos marcas. Então, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente fala, como a gente se veste, é o que a gente expressa para o mundo, é o nosso branding. E o Exato. rebranding é exatamente você ajustar comportamentos para você poder atingir seu objetivo. E é exatamente o que você está me contando, é exatamente o que está acontecendo com as empresas. As empresas estão tendo que ajustar seus comportamentos, o mindset, o estado mental, para poder dar conta desse momento tão novo e que tem um lado lindo, porque é uma oportunidade das pessoas também voltarem a olhar para elas. Então, a gente está vendo vários casamentos terminando, mas vários cases se tornando casamento também, né? Muitas pessoas, Exato. em função do confinamento, as pessoas acabaram assumindo um casamento, assumindo ficar juntas, né? Exatamente. É muito interessante esse ponto. Agora, e as pessoas que advogam pelas marcas? Quais são as marcas hoje que você percebe que estão tendo uma simpatia das pessoas e que estão conseguindo dar conta disso? E o que acontece? Qual é o impacto que acontece nos consumidores, por exemplo? Assim, até eu sempre falo, né? É muito difícil a gente falar de marca, né? De reposicionamento de marca, se a gente não analisar primeiro como que as pessoas estão se comportando, né? Como que as pessoas estão, neste momento, entendendo essa situação. Então, nesse período, as apresentações que eu tenho feito, eu tenho me baseado bastante numa pesquisa da McKinsey, né? Ah, Que ela legal. fala muito sobre o comportamento, os comportamentos que estão emergendo, né? Não que eles não existissem, mas o que eles estão aparecendo mais. E ela destaca 4 comportamentos, né? O primeiro deles é prevenção e planejamento. Então, as pessoas elas estão muito mais preocupadas, né, em se prevenir com doenças, não só com o Covid, mas assim, em não ficar doente, né? Então, prevenção de higiene e etc, né? Estou até Planejamento. escrevendo aqui, viu? Planejamento, né? Boline também é cultura. Ah, que bom, né? Oi, Ju, tudo bem? Planejamento. Então, hoje a gente vê muita gente falando de planejamento de carreira, familiar, econômico, né? Como que eu vou daqui para frente? Como é que vai ser? Então, prevenção e Perfeito. planejamento. O segundo ponto é reconexões afetivas, né? Então, é isso que a gente falou da tempestade, dos barquinhos, né? Então, a reconexão afetiva das pessoas. Eu mesmo, nesse período, recebi um monte de mensagem, fiz um monte de reconexões, laços do passado. Como é Lá. que você está? Como é que você, né? Como é que você está enfrentando isso? Como é que está a família? E blá, blá, blá. Então, isso também é um segundo comportamento muito notado. O É um terceiro comportamento resgate, né, é um Pauline? É um resgate. resgate, é um resgate, é um resgate. O outro comportamento é consciência ao consumir. E aí a gente fala muito de marca, né? As pessoas estão muito mais, os consumidores estão muito mais conscientes. Será que eu preciso disso mesmo? Como é que é feito esse produto, né? Então, consciência ao consumir é outro ponto que está sendo muito levado em questão. E planeta e sociedade em primeiro lugar.
Esse é o quarto ponto que eles colocam na Planeta, pesquisa. sociedade? Planeta e sociedade em primeiro Planeta e lugar. sociedade, tá. Sim. E aí, de novo, a marca tem uma influência muito grande. Por quê? A gente pensa, né? Os consumidores estão buscando marcas que se preocupam, né, com o meio ambiente, né, com o próximo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos exemplos das marcas que estão fazendo isso. Mas assim, baseado nesses comportamentos, né, as marcas precisam se movimentar, precisam se mexer, né? E simplicidade, né? E espontaneidade em redes sociais, em canais digitais, traz uma reaproximação, uma reconexão, que é um dos pontos Verdade, né, levantados. Pauline? A verdade. Traz verdade, entendeu? E os consumidores estão atentos a isso. Então, a gente tem hoje diversas marcas fazendo esse movimento, né? No começo da situação, da pandemia, a gente viu uma Ambev produzindo álcool em gel. A Sim. gente viu indústria automobilística produzindo respiradores. A gente viu Natura, Avon, doando sabonete para pessoas que estão, né, em situação de vulnerabilidade. 2,8 milhões de sabonetes foram doados, né? Então, as pessoas estão mais atentas a esse tipo de atitude. Tem uma outra pesquisa que mostra que as pessoas, 62% das pessoas dizem que se sentem muito bem com as marcas que fazem esse tipo de atitude, que tem esse tipo de atitude positiva nesse momento, né? E que querem continuar consumindo essa marca mesmo depois que a situação passar, né? Então, eu acho que o papel Criou da uma marca relação, hoje, né? Criou uma conexão cria uma forte. conexão. O papel da marca hoje, ela é muito mais informar, né, do que persuadir, né, do que vender, do que promocionar, do que. Então, se você marca, né, se você empresa quer estar ali junto com o seu cliente, quer estar mantendo essa aproximação, informe, seja empático, entenda o momento. Mas uma coisa que eu sempre falo, Regina, que é muito importante, não deem tiro no pé, né? Porque a gente tem um monte de marca que nunca falou de sustentabilidade, que nunca se preocupou, e de repente muda o posicionamento né? E as pessoas percebem. Hoje a gente tem um consumidor que ele não está mais só preocupado, as variáveis no passado eram o quê? Produto e preço, né? Então, o que você oferta e o preço que você paga. Exato, promoção, né? Praça, produto. Isso hoje, é do meu tempo, isso é do meu tempo. Tá vendo? São os conceitos que não mudam, só que a gente incluiu mais peso agora, entendeu? Exato. Que são outras variáveis que as pessoas consideram. Então, aí, né, eu já tive perguntas assim, mas, Polly, então assim, nenhuma marca pode mudar o posicionamento? Pode, e que mudem, porque tem que mudar para melhor sempre. Né? As pessoas mudam de ideia, não vão mudar de posicionamento, mas que isso seja Ninguém fluido. é bobo, tá falando aqui a Patrícia. Ninguém é bobo, é isso mesmo. Mas só que, para continuar, né, não sendo bobo, as empresas, elas precisam ter uma continuidade dessa situação, né? Desse posicionamento. Consistência. Então tem que estar alinhado aos valores da companhia, né? Isso tem que estar exposto de diversas formas, né? Para que você realmente consiga um laço muito maior com o consumidor e que ele esteja dentro desses 62% que fala, eu vou continuar consumindo essa mesma marca, mesmo depois que a situação estiver, né, normalizada. Interessante, porque a marca que me vem à cabeça, várias, né? Mas assim, o que foi mais polêmico ultimamente foi a Natura no Dia dos Pais, né? Que sim. teve uma entrada num assunto tão polêmico, delicado, tão delicado, polêmico, numa data tão masculina. Então, assim, a gente percebe o que isso causou, pelo menos nas redes, não só nas redes, né? Como as pessoas estão se expressando mais com tudo isso que está acontecendo. E a gente teve os dois lados nessa situação. Eu, no meu Instagram, né? Que, como eu disse, eu não tenho nem tanto público no Instagram, que o meu foco é LinkedIn, mas eu tenho, né, minha página no Instagram e tal, no meu perfil. Na época eu achei, né, a notícia da Natura muito legal, recortei, coloquei no Instagram notícia e coloquei. Eu tive
tive seguidores, que graças a Deus não são mais seguidores, mas colocando assim para Eu mim: tô. olha, eu deixo de assistir televisão para não ver isso e você põe isso aqui, deixando de seguir. Eu falei, eu não vou entrar no embate, mas assim, minha vontade é falar, por favor, deixe de seguir, porque eu não quero pessoas como você me seguindo, né? Tomando uma posição totalmente aversa do que o mundo caminha, né? Exato. Então, esse caso foi muito emblemático, muito bem lembrado por você, muito bem lembrado. Mas, Pauline, você acha que as marcas estão mais humanas? Estão. O que é legal a gente, né, notar nesse momento? As marcas são empresas, empresas são dirigidas por pessoas, né? A gente tem que lembrar disso. Quem está por trás de uma marca são pessoas, né? Então, mais uma vez, valores têm que ser transmitidos, né? E as marcas estão buscando canais sociais, formas de se comunicar de uma maneira mais humanizada, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, muito uso do WhatsApp, que já existia um movimento para uso do WhatsApp, né? Muitas empresas já estavam aderindo ao WhatsApp comercial, ao WhatsApp empresarial, tudo. Mas muitas vezes quem estava por trás desse WhatsApp é um bot, né? Um robô, um bot Sim. que respondia. E muito, muito bem desenvolvido. Cada vez mais esses bots estão incríveis. Eles estão cada vez mais conseguindo ter sensibilidade de entender ali palavras, expressões, né? Enfim. Mas hoje, nessa situação, a gente vê muitas marcas usando o WhatsApp e o humano respondendo, né? Facilitando para o consumidor, né? Porque, Putz, obviamente, tira a fricção do negócio, né? Que eu até comentei com você anteriormente do livro que eu li, o Friction, sim. como a gente tirar as fricções para que o consumidor consiga, né, comprar muito mais fácil, ter uma experiência muito melhor. Então, as marcas estão tentando fazer isso. Eu mesma precisei, né, de uma determinada peça de roupa, conversei com a marca pelo WhatsApp, a pessoa me vendeu pelo WhatsApp, eu passei no drive-thru do shopping, né, porque até isso, né, os shoppings estão fazendo para facilitar, né, quando não podia ainda ter shopping aberto por não sei quanto tempo e tal, você ia eu moro próximo ao Shopping Morumbi, então você ia no Shopping Morumbi, num espaço drive-thru, avisava, ó, tô aqui. Ah, legal, tô descendo. E muito mais humano, né? Muito É mais mesmo, que legal. empático, né? Então você vê esse movimento, recebendo catálogos de vendas através do WhatsApp. Então todo esse movimento, desde da parte mais inspiracional, que é, né, valores, que é estar junto, que é empático, as partes mais táticas, que são os canais, como eu me comunico de forma humana com o meu consumidor. Então isso está Engraçado que você acontecendo falou bastante. uma coisa, você falou as empresas estão se voltando mais para os valores, né? Então, de novo, aqui num ping-pong com seres humanos, esse é um momento onde, primeiro, o ser humano tem que olhar para o coletivo. Porque se você sair sem máscara, não é que você está querendo não usar, você está prejudicando o coletivo. Você volta para casa, você está prejudicando as pessoas que você ama e que moram com, Exato. né? Então, assim, e aí você falou essa coisa dos valores, porque tudo agora está sendo muito regido por valores. Isso mesmo. E o que você está me contando é que, assim como os seres humanos estão tendo que se resgatar e falar, bom, mas espera aí, o que, que realmente vale a pena na vida? O que, que eu quero? Puxa, muito mais importante para mim do que tudo é estar aqui com a minha família. Eu estava numa mentoria, fazendo uma mentoria com executivas, e elas estavam falando isso. Nossa, eu nunca tinha entrado na cozinha. Eu nunca tinha. Eu comecei a fazer peixe. O primeiro peixe eu queimei. Mas Isso os é muito meus legal. filhos deram risada. Ela falou: eu estou amando a pandemia. Porque é uma Exato. mulher que não parava em São Paulo e avião e todo dia. Ela falou: eu me dei conta de que, assim, para que tudo isso? Sendo que o que está mais incrível agora para mim é poder redescobrir minha família. Então, parece, né, a história da carochinha, autoajuda e tudo mais, mas é o que você falou, as empresas estão tendo que voltar três casinhas, olhar os seus valores e falar, peraí, tem um propósito aqui, tem um norte. Assim como as pessoas estão tendo que abrir mão de algumas coisas e estão tendo que se superar. Então, quando você falou de home office, por exemplo, na verdade é um office na home.
Exato, exatamente, porque foi a forceps, né? exato, exatamente. Para mim, por exemplo, eu já atendia pessoas fora do Brasil, então atendia ou por WhatsApp, por FaceTime, ou por Skype, e eu já trabalhava muito em casa e atendia num coworking, que eu vou Uhum. a pé e tal. Eu criei minha qualidade de vida. Então, ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo essa disciplina. Mas eu ouvi muitas pessoas desesperadas falando assim, mas eu fico de pijama ou eu tiro pijama? Né? Quer dizer, o que que eu faço? Ou me arrumo só da cintura para cima, né? Para abrir uma câmera. É, Agora, isso é muito você louco. falou um pouquinho de uma pesquisa quando a gente conversou, um Data Analytics. Fala um pouquinho Isso, disso e depois eu queria que você falasse do Friction. Gente, Friction é um livro incrível incrível. e a Pauline fez no canal dela Um vídeo. um vídeo só sobre isso. Conta um pouquinho depois pra gente isso. Tá. A pesquisa, essa pesquisa ela teve a intenção de avaliar como que as pessoas, como que os consumidores estavam percebendo as marcas, né? Que tinham atitudes positivas, né? E então, 89%, né, das pessoas pesquisadas disseram que as atitudes positivas elas são sim percebidas pelas pessoas, pelos consumidores. Então, aí vem ao encontro mais uma vez do que a gente falou. Os consumidores hoje em dia percebem, sabem, né, o que estão consumindo, né? Sim. A internet facilitou isso para a gente, né? A gente hoje tem qualquer Muito. dúvida que você coloca na internet, tem coisa que não presta, mas tem muita coisa que presta. Então, né? E é essa mesma pesquisa que fala das pessoas, de 62% das pessoas, elas voltam continuam consumindo os produtos mesmo após a pandemia. Por quê? Porque entendem que aquela marca está alinhada com os próprios valores. Então, essa pesquisa tem esses dois dados muito importantes, que 89% percebem um impacto positivo, né, de atitudes positivas, e 62% de pessoas que continuam consumindo mesmo após a pandemia. Sobre o Friction, né, eu virei fã, né, do Fã. Roger, ainda mais eu comentei com você, né, eu coloquei o vídeo e o escritor, para quem não sabe, né, o Roger Doley, ele é um colunista da Forbes, né? Ele não fica no Brasil, ele é um palestrante, né, que mora nos Estados Unidos. E eu coloquei o meu vídeo lá, super, né, na humildade, li o livro, montei um texto, falei, vou falar que isso é importante. E aí, quando eu postei isso, sem nenhuma hashtag em inglês, esse homem me achou. E foi muito Ah, legal. Porque olha. ele fez quando eu vi um comentário dele, né, no meu post, eu fiquei muito orgulhosa. Falei que legal, né? Chegou até ele. Como a gente, olha o poder da internet, né, gente? O Bárbara. poder, né, de você Bárbara. colocar algum conteúdo né, que acaba chegando em lugares que você nem imagina. E ele acabou entrando em todas as minhas redes sociais e todos os meus posts ele repostava. Então eu achei Se muito legal. Virei apaixonou, fã. né? E eu Quer dizer, virei fã tá também. rolando uma friction entre vocês, hein? Não, por Já favor, não, entendi. pelo amor de Deus, não, não posso. E o Friction, eu acho que tem muito a ver, e por isso que eu fiz o vídeo, com o momento que a gente está. Sim. Por quê? A gente está no momento de tentar passar experiências através, né, da internet. Então, é muito mais fácil eu tratar você quando você chega numa loja física, eu te receber muito bem, né? Essas lojas de níveis, né? De nível Grife. AAA, de grife, vão te dar champanhe para você tomar. Você vai escolher suas roupas num sofá maravilhoso. Você vai ter um provador com umas luzes maravilhosas. Eu consigo te passar uma experiência muito boa porque eu tô com você, né? Sim. Tô sentindo a sua reação, tô vendo o que você gosta, o que você não gosta. Como é que a gente faz isso pela internet, né, gente? Como é que a gente faz isso no mundo virtual? Bom, a gente precisa primeiro trabalhar nas fricções. Né? Óbvio, o livro ele é muito mais completo, você leu, você sabe, ele fala até na vida, né, da pessoa, no dia a dia, a gente tem que tirar as fricções para que a gente possa desenvolver e criar novos hábitos, hábitos bons, e a gente tem que colocar fricções para eliminar os hábitos que não são ruins. Mas indo para a empresa, ele exemplifica muito bem um caso que uma pessoa ela precisava comprar cartucho para impressora, né? Tinta para impressora. Então a Tá. pessoa entrou na internet, foi lá e começou e colocou lá, Comprou. comprou.
Quer dizer, não conseguiu comprar. Por quê? Porque primeiro você tem o desafio de você fazer a sua senha, né? Fazer o seu cadastro. Aí Sim, depois login. você faz o login. Aí a senha ela tem que ter um caractere especial, uma letra maiúscula, uma minúscula, não sei o que, não sei o que lá. Né? Eu quero Então, você morrer. não é. E aí, com tudo isso, né? Ele acabou, nesse caso específico, abandonou ali o carrinho de compras, saiu da internet, pegou o carro e foi na loja comprar. Então, olha o absurdo, né? E ele dá um exemplo que a Amazon é um exemplo maravilhoso de less friction. Por quê? A Amazon ela não te pede para criar uma senha com 1.000 Não, é caracteres. sensacional. Você compra um livro com um clique, né? Porque a forma, a segurança da Amazon não está na tua senha, está no teu comportamento. Tá em como você, o Claro. que a Regina compra? Ah, então peraí, a Regina sempre compra livros, né, voltados para psicologia, tal. De repente ela comprou um livro infantil, peraí. Regina, é você mesmo? Porque não está alinhado com o seu comportamento. Se for, É legal. demais, né? Isso é conhecer o consumidor, né? Isso é E tirar olha, eu vou te fricção, interromper porque antes de ontem, em menos de 24 horas, eu comprei esse livro. que já está com você. Menos de 24 horas. Não é incrível, gente? Isso é no friction. Isso explica o livro. Isso. Não, e não precisa pôr senha, não precisa pôr nada. O cara é totalmente friendly, Totalmente. impecável. E aí eu comentei com algumas pessoas, as pessoas falavam: eu não quero saber, eu só compro pela Amazon. Porque às vezes pode ser até um pouquinho mais caro. E no final, eu fui na estante virtual em vários, na Amazon estava mais barato, R$ 29,90. Sem frete. Sim. Espetáculo. Não é? E olha só, olha que isso volta o que você falou e o que as pessoas comentaram com você. Mesmo que eu pague um pouquinho mais caro, que não foi o caso, como as pessoas elas não estão mais preocupadas em pagar o mais barato, em Exato. pagar, eles estão preocupados em ter experiências. Eu preciso comprar, eu quero ler esse. Bom, às vezes eu estou à noite e falo assim, já li esse livro, tem um livro que eu quero ler. Às vezes eu compro, eu adoro livro físico, mas eu também leio muito através de e-book. Um Sim. segundo, o livro está ali. Eu quero, tive a ideia. Um segundo, o livro está no meu iPad e eu estou Sensacional. lendo. Então, assim, Sensacional. né? Então, isso é não ter fricção. Então, as empresas que precisam estar hoje, que querem sair na frente, que querem sobreviver, elas precisam tirar as fricções dos seus Sim. negócios, oferecer uma experiência bacana, né, do usuário, mostrar que conhecem, né, não mandar tudo para todo mundo, né? Eu sempre faço uma analogia com no nosso dia a dia. No passado, 5 meses atrás, a gente fazia um evento físico, né? E a gente pegava e falava assim, pô, vamos reservar um restaurante carérrimo, né? Então, precisa ser a Regina, convite intransferível. A Regina é a decisora, eu preciso trazer a Regina e é para ela. Porque era muito caro, então eu tinha que ser muito assertivo, Sharp. né? No mundo virtual, as pessoas pensam assim, para fazer para para fazer para 1.000, é praticamente o mesmo valor, o mesmo esforço. Nossa. Então eu vou fazer para todo mundo. E aí que erra, né? Porque aí eu quero atingir todo mundo, eu quero chamar todo mundo, eu quero fazer um webinar totalmente operacional, um workshop que vai falar de Bit Byte, quero trazer esse level para participar. O que está totalmente errado, o C-Level está preocupado com Inadequado. estratégia, é inadequado. Mas aí a pessoa sempre fala assim, mas vai que ele entra. E eu canso a minha base de contatos. Né? E aí esse cara, ele sai da minha base e eu perdi o contato com ele, ainda mais com lei de Uau, proteção de bárbaro. dados. Olha só. A única forma que eu tenho de, Aprendizado, não né, é, Pauline? a Grande única aprendizado. forma que eu tenho como me comunicar com ele é essa. E se eu irritá-lo, ele vai sair, assim como eu saio de mailing list, que não me interessa, que ficam me mandando. Eu Eu falo, também. né? Não, não é. Eu falo assim, pô, vamos supor, falando de B2C, se eu recebo promoção, não sei o quê, de um shampoo para morenas, eu falo, pô, o cara nem sabe que ele tá falando com uma loira, sabe? Perfeito, é isso mesmo. É isso Então, mesmo. essa marca não me merece. Então, essa é a atenção que a gente tem que ter como marca, é olhar ali para o business, entender quem é meu. A gente sempre vai errar, tá, Regina? É Sim. impossível, né? Mas a gente tem que minimizar esses erros, cada É, vez mais. é. Minimizar, né? Incrível isso que você está falando, porque totalmente se adequa ao ser humano, né? Totalmente. O ser humano, ele geralmente ele evolui pela dor, né?
Então, eu sou insegura, então as pessoas vêm procurar o trabalho de rebranding, né? Ou profissional ou de vida, rebranding de vida ou profissional. Porque o meu chefe é muito chato, porque ele implica comigo e tudo mais. E aí a gente vai trabalhando e de repente ele percebe que se ele fizer um ajuste de comportamento, que é parar de chegar todo dia 1h30 atrasado, ele transforma essa situação. Eu trabalho com transformação de pessoas. E uma das minhas clientes, ela falou, sabe, eu vou tirar um ano sabático, porque eu acabei de entrar nessa empresa, a empresa é demais, é uma super multi, era o que eu queria, mas a minha chefe é muito chata, sabe? Ela pega no meu pé. E no terceiro encontro, na terceira sessão com essa menina, ela falou, eu tô com tanta vergonha de mim, porque eu não tinha me dado conta do que eu estava fazendo, né? Eu estava exigindo dessa minha chefe que ela não me enchesse, porque imagina, eu posso chegar tarde. E ela ia mudar a vida dela, ia estudar espanhol, não sei aonde, ia mudar tudo. Então, o que você está falando é assim, as empresas estão tendo que se ligar e perceber que se elas fizerem ajuste de comportamento, elas conseguem chegar no objetivo. A mesma coisa com os seres humanos. O meu trabalho é ajuste de comportamento das pessoas. Mas quando que as pessoas procuram um processo de desenvolvimento humano, de transformação? Pela dor. É Então, sempre a quando estão se pandemia para as sentindo. empresas está sendo uma grande dor. E as empresas estão Uhum, tendo que correr atrás, a grande maioria. E para os uhum. seres humanos também, né? Para mim, a pandemia foi incrível, porque para o mundo, então aquela pressão sai. Eu já trabalhava muito usando a tecnologia, então para mim foi uma outra referência. Eu realmente fui para a cozinha, que eu nunca cozinhei. E Eu eu tinha que também. alimentar. Eu tenho 2 adolescentes, né? Os filhos. Então é mais responsabilidade ainda. Além de ir para a cozinha, tem que ir bem para a cozinha, né? Exato. Eu falei, meu Deus, agora o que que eu faço? Então, para mim, o grande aprendizado foi fazer arroz, feijão, alimentar os passarinhos, né? Alimentar meus filhos. Eu, de repente, estava aqui no meio de um Zoom super sério e falava, eu preciso fazer o almoço. Isso foi novo para mim. Olha que maluco. Isso é muito louco. Muito louco. É o que você comentou, né, da mentoria que você estava falando, que a pessoa falou assim, eu fui para a cozinha porque eu não tinha tempo, fui fazer um peixe porque eu nunca tinha tempo. Esse tipo de coisa é que eu acho que vai ficar depois que isso passar. Imagine que antes a gente fazia viagens de avião, né, Nossa. de horas, pegava 3 horas de avião para fazer uma reunião de 1 hora e voltava no mesmo dia. Então você saía da sua Imagina. casa É quase de madrugada insano. e voltava à noite, tarde, e aí se você tem filho, você perde seu contato com o seu filho, porque você sai, ele está dormindo, você volta, ele está dormindo, contato com o seu marido, com seus amigos, sua vida social. Então, assim, a gente percebeu, e o tanto que isso é caro, né? Quanto é uma ponte aérea? Se pagar uma ponte aérea para fazer uma reunião de 1 hora. Então, esse tipo de coisa, que quando a gente fala assim, o que fica, o que não fica, que eu acho que essas coisas vão ficar. As pessoas viram que ela não precisa fazer isso. Não A gente, precisa. assim, Menos é mais, né? menos é mais. As empresas de turismo, né, o turismo corporativo caiu Absurdo. absurdamente. E vai ter que se reinventar, porque assim, tirando os picos, né, de convenções que são já tradicionalmente feitas em determinadas épocas do ano, eu acho que de fato esse é um setor que vai ter muita dificuldade de se recuperar, que é o setor do turismo corporativo. Vai ter Sim, que se reinventar, né? sim. Então, porque as pessoas aprenderam que assim, dá para fazer muita coisa, dá para viver sem, né? Sem estar ali. O quanto de poluição que diminuiu, né? O quanto de matança de animais diminuiu com tudo Crimes isso. também, né? Diminuíram. Crimes. Agora está começando a complicar, mas É, deu mas uma assim, nesse diminuída. período diminuiu. As pessoas ficaram menos doentes, porque você sai, você está mais exposto, né, ao Sim, contato, se né? cuida mais. Então você sai menos, é natural, é óbvio. Então, esses são, eu acho que aprender a se divertir mais em casa, estar, como você falou, tem muita gente que se separou, tem, porque precisou lidar.
né? Eu acho que isso é muito a sua área, né, Regina? As Muito, pessoas precisaram muito. lidar com filhos, lidar com o marido. Você via ali só 2, 3 horas no dia, porque você chegava tarde e saía de manhã. Não, Exato. agora você tem que lidar. Então, de certa forma, essa situação, pensando, sendo muito otimista, sendo muito positivista, né, positiva, ela serviu para essas reflexões. Ela serve para essas reflexões, E né? uma coisa que eu trabalho muito é que, assim, para você gerar satisfação, você tem que ir de encontro a essa insatisfação. Então, as pessoas estão tendo que ir de encontro às insatisfações para poder se transformar, né? E muitas Exato. provavelmente estão indo por esse caminho e talvez muitas outras não, né? Que assim, então a coisa está, enfim, é um momento de reflexão e de reconexão, né? E assim, Totalmente. no meu trabalho, o que eu vejo é como a gente cria personagens no nosso dia a dia e a gente acredita neles e age como personagem. De repente, essa pandemia te pôs de frente para o muro e você foi obrigado a fazer um exercício de se reconectar com você e falar, mas peraí, a minha verdade não é esse personagem, né? Essa personagem que eu estou atuando. Então, está Exato. sendo um desnudamento aí Exato, incrível, né? exato, Das exato. pessoas. Eu imagino que na sua área você deve estar vendo muito isso, né? Porque a gente olha como empresa, né? Mas as pessoas elas estão realmente tendo que lidar, né, com tudo aquilo que a gente evitava. Falava, eu não lido com isso, deixa isso para depois, né? Ah, eu tenho uma situação em casa, eu tenho uma situação com a família, eu tenho uma situação, mas eu lido com isso depois. E agora você precisa lidar, né? Então isso eu acho que é um ponto muito, né, latente nesse momento. Muito, muito. E como que você acha hoje, quer dizer, você falou um pouco disso, com a tua experiência numa multinacional incrível de tecnologia, como que você acha que as empresas têm que se comunicar? Dentro do mundo digital, você falou muito, mas assim, o que na tua cabeça, pela experiência que você tem, como que você acha que tem que ser isso? Olha, assim, a primeira coisa, né? As empresas elas precisam ter, como a gente falou no início, simplicidade, né? Informação e empatia. Eu acho que isso é básico, né? E saber se comunicar nos canais de forma diferenciada nos canais, nos É isso que eu diversos quero canais. saber, pela tua Isso. expertise. A gente sabe que a gente, né, produz conteúdo, a empresa produz muito conteúdo, enfim, né, tá todo mundo nesse momento produzindo bastante conteúdo e tal. Mas como que eu entrego esse conteúdo, né? Porque a gente foi assim, a gente está num avalanche de conteúdo, né? A Sim, gente total. recebe inúmeros convites para lives, para webinar, para assistir, né? Nossa. Lives, webinar, evento virtual, é fulano, é ciclano, e-mail marketing, é e-book, assim, todo mundo virou produtor de conteúdo de uma hora para outra, né? Até de novo trazendo o Karnal como referência. Ele fala assim: não é porque todo mundo está fazendo live que você tem que fazer live. Você já pensou que você não precisa fazer live? Eu Não está assisti escrito. Você isso. assistiu? Ele falou assim: não Esse está escrito. curso da PUC que Da você fez? PUC, Então, isso. eu acabei de Isso, terminar uma minha pós-graduação de neurociência, EAD, pela PUC Rio Grande do pela Sul. PUC. Ai, que legal. E Então você deve ter visto esse material sim, dele. e aí o curso foi esses 2 dias e hoje foi o último. Isso, exatamente, Foi perfeito, foi isso incrível isso que mesmo, ele foi falou. incrível. E ele falou, não é porque todo mundo está fazendo live que você, pum, precisa fazer live. Então eu achei demais isso. Então, assim, como que a gente faz, né, para se diferenciar dessa quantidade de conteúdo? A gente precisa ter relevância, né? Então, assim, é entregar o conteúdo certo para o target certo, que foi a questão que a gente comentou, né, do shampoo de loira morena, do Sim. C-level e do analista. Então, assim, conteúdo certo, target certo e canal certo. Ah, eu tenho um conteúdo, eu posso pôr em todos os canais? Pode, mas de repente você precisa adaptar o seu conteúdo. Como assim? Por exemplo, se eu vou colocar um conteúdo no LinkedIn, alguns conteúdos são inerentes, mas assim, se eu vou colocar um conteúdo no LinkedIn, eu preciso ter um tom muito mais Agregar formal. valor, né? Agregar valor, por quê? A pessoa está ali, ela está realmente procurando algo para se desenvolver, profissional, formal, né? Agora eu vou postar esse conteúdo em outro lugar, né? Num Instagram.
legal, eu posso postar, mas de repente a voz, e aí voz não de som, mas o tom, ele tem que ser diferente. Porque ali a pessoa ela já está relaxando, ela está no momento de descontração, então ela está Isso. querendo algo mais leve. Então você precisa adaptar a sua comunicação para isso, né? Olha Para as dicas, evitar, hein, pessoal? Olha as dicas. né? E assim por diante. Aí você vai trabalhar agora com TikTok. Ah, como que eu... Lá é outro tipo de Nossa, comunicação é e que eu posso totalmente explorar muito, né? Nós, sim. como B2B, é muito mais difícil, embora, né, cada vez mais o B2B ele mostra que se aproxima, né, do C, porque você Sim. está ali trabalhando para uma empresa que vai entregar um resultado para um consumidor final, né, B2B, B2C, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de estar nesses canais que são mais descontraídos, como o TikTok, por exemplo. Mas é saber, então, target, conteúdo e canal, né? E em termos gerais, eu acho que nesse momento tem, assim, eu sempre falo de dois grandes exemplos como comunicação, que é o Bradesco, nas suas comunicações, e além do Bradesco, o Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar. Pode perceber que em todas as comunicações eles têm um apelo emocional, né? O que traz reflexão. Então, o Bradesco fez um filme maravilhoso, dizendo, mostrando que, porque a gente sempre fala, né, profissionais de linha de Itaú também, frente, né? O Itaú Itaú. também, Itaú, eu estou sendo até injusta de citar uns, É porque, né, mesmo. são É, maravilhosos os também outros, não acho. é? Mas É. assim, o que é legal do banco? O banco ele mostra que assim, ele não é médico, mas ele também tem uma linha de frente ali, porque precisa ter a pessoa que trabalha ali para que você possa pagar É. suas contas, para a economia de uma certa forma girar. Então, é emocional. O Pão de Açúcar, falando de plantar, sabe? Plantar o amor, plantar. Então, esse tipo de comunicação emocional, empático, com certeza traz sucesso nesse momento. É Mas outro desde que seja mindset. verdadeiro. É Desde outro que seja mindset. verdadeiro. Não é Sim. contar o que o produto faz, né? Não Mas precisa, né? Não é o precisa. benefício, é o benefício. Exato, O que exato, exato, transforma, né? exato. Olha, incrível, adorei, aprendi um monte aqui com você, anotei tudo aqui E eu com sobre a você. pesquisa. Muito legal, muito obrigada pela tua contribuição. Eu fico muito feliz, assim, de novo, de ver mulheres. Quero te convidar para fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, que eu faço parte já há 6 anos. Depois eu vou te ligar para a gente Legal, combinar isso, que é um ótimo. grupo que tem 50 mil mulheres hoje no mundo. Uau, E acho que você pode contribuir muito com essa tua experiência. E a Luísa Trajano, que é a pessoa que encabeça isso, com várias outras mulheres incríveis. E por isso que esse curso dela, né, a gente tem muita proximidade. Ela me deu a honra de fazer uma live comigo. Então, uau, isso é assim, uma honra. o mundo nunca foi tão feminino, né? Então, Exato, acho que isso também é uma grande transformação e na empresa que você trabalha, na SAP, também é um orgulho, assim, como a SAP trabalha com o mundo feminino, né? Olha, muito exatamente. obrigada. A gente está Obrigada, assim, nos Regina. últimos minutinhos. É, eu fiquei muito feliz. Eu não sei se você tem alguma coisa final para dizer, mas uma frase que eu sempre falo no final das minhas lives, do Mário Quintana, que o que a gente leva da vida, né, é a vida que a gente leva. Perfeita. E acho que essa pandemia e tudo isso que a gente está vivendo é um wake-up call, né, para a gente se dar conta de que, afinal de contas, que vida que a gente leva, né? Que marca que a gente é nesse mundo, que marca que a gente quer deixar nesse mundo, né? Qual é o legado, né? Então, acho que tem muito a ver com isso tudo que você está falando também. E tem a ver como que a comunicação e o marketing estão tendo que se reinventar para poder falar com a gente, para falar Exato. direito, Para né? Como ser, né, gente para ser grande. aderente, para ser Exato, aderente no exato, momento. Não, exato. assim, adorei esse papo com você, também aprendi muito com você, já aprendi com você na nossa chamada anterior, adorei essa troca, né? O que eu tenho para dizer, Gina, é que assim, que as pessoas cada vez mais assim parem e usem o tempo de forma realmente produtiva, né? Saibam que cada momento ele é precioso, né?
Então, compartilhe com a sua família, resolva os seus problemas, né? Tira da frente, né? Assim, todas aquelas coisas que a gente tem que de repente estão ali amarradas. Aproveita esse momento, tira da frente, né? Mantenham-se seguros, né? Que a gente ainda não está vacinado, né? A gente É, teve um afrouxamento aí das regras, ainda bem, porque as é, pessoas precisam é. trabalhar, as pessoas precisam, né? O mundo precisa girar, mas de qualquer forma, lembre-se que a gente ainda não está vacinado, então mantenham-se seguros. E conte comigo, Regina. Assim, quem quiser me Obrigada. encontrar, tem o Instagram do Momento Marketing, tem o canal no YouTube Momento